Salve, mais um vídeo aqui de Sekiro. Continuando a nossa série. Não é um vídeo seguido, no episódio passado eu falei que ia ser um vídeo seguido, mas eu tive que sair, então eu tô no outro dia só. Ah, é. Nesse começo aqui de episódio, antes de eu começar, né, no off, eu não fiz nada de muito diferente. As únicas coisas que eu fiz foi que eu peguei essa habilidade agora nova, que substitui essa, que é o corte redemoinho, que é essa daqui, ó. Sei lá, eu achei que ela não vai ajudar muito, sei lá. Mas comprei, né, cara? Fazia tempo que não tinha uma dessa daí, então achei, interessante. E também eu coloquei as contas de oração em dia. Mas em geral ainda tô aqui, né, no Genichiro. Vamos lá. Primeira run do dia. 参る忍びよ再び間に合えようとはな。É, já vi que era melhor ter treinado um pouquinho lá no Rambei. Ai, que vagabundo, velho. Ué? Ué? Era pra eu ter treinado muito lá no Rambei. Mas enfim, então o aquecimento vai ser aqui no vídeo. Estranho, né? Pensar agora assim. Sekiro, eu acho de longe é o Souls-like onde você tem que se aquecer antes de fazer alguma coisa. Porque, cara, olha isso. É porque tudo é muito frenético, né? Ah, rapaz, peguei no pulo agora, hein? Literalmente. Ah, ô louco, mas eu te peguei, pô. Qual é? 龍院の力か。ならば幾たびでも殺すまで。 Mas agora deu a porra, né, também. Porque eu perdi ali o... まだだ巫女の忍び。 Eu perdi a... Como fala? Sangue do dragão. A ressurreição. Ai, pensava que ele dá Mikiri, velho. Tá, foi essa daqui. Oh, essa daqui foi a tentativa que eu realmente me surpreendi. Eu acho que essa daqui é a tentativa que eu 見事 tô だ mais 巫女 com, の忍びよ com cabaças 惜 curativas. しいな。 Eu não vou ver a cutscene, 主を変える obviamente, つ né? もりはな。 Vamos lá. Peguei no Mikiri, rapaz. Ai, filha da mãe. Ai, fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Não, meu Deus do céu. Puta que pariu. Aí, porra. Acertei o primeiro aqui. Ah, era pra ser Mikiri, mas o quê?
Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Morreu. Por um momento eu pensava que era eu que tinha agarrado ele. Cara, que louco, velho. Que louco. Porque vocês viram, primeira tentativa do dia, cara, quase mata ele. Eu acho isso muito louco, cara. Porque isso daqui é, sei lá, é algo que tá presente praticamente em todo o Souls-like que eu joguei. E também para muitas pessoas também, acredito eu. Então, tipo, em um dia você tá sofrendo pra caramba, daí no outro você acorda, tenta treinado, sem merda nenhuma e mata ele. Muito louco, né? Pô, tá subindo até que bem rápido, viu? As nossas. 再び間に得ようと Cabaças curativas. Porque nós já tá com o 7 e esse daqui parece que com tipo, o começo do jogo ainda. Mas eu juro pra você, cara, eu realmente não tava esperando mesmo pra que eu fosse enfrentar ele agora. Eu jurava que, sei lá, como ele. Porque um amigo falou que tem muitos finais mesmo, né? Se não me engano, são 5 ou 4 aqui em Sekiro. Então eu jurava que um dos finais era matando justamente ele, tá ligado? Então eu jurava no fundo da minha alma que ele ia ser um dos finais. Só se tiver mais uma pegadinha, né? Daí é outra história. Levei. Ai, levei. Olha aí. Eu tô matando ele até que bem rápido. Isso daqui é bom. Ele sempre vem com esse ataque aí. Sim, né? Ah, dá pra defender tranquilo, velho. Ah, eu pensava que ele ia soltar raio. Filha da mãe. Filha da mãe. Ai, que merda. Tá ali, ó. Tá ali, ó. 流因の力かならば幾度でも殺すまで Matei, matei, matei. Nossa, de segunda de dia. Tá louco. Ashina. Memória Genichiro.
Memória de batalha de um oponente extraordinário. Concordo. Que permanece na mente do lobo. Comungue com o ídolo do escultor e confronte a memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque. Conforme dito, o Código Lobo jurou vingança contra Genichiro de Ashina. Adquirir habilidade Ninjutsu da fumaça sangrenta. Técnica de ninjutsu que torna o sangue da vítima em fumaça. Custa prazeres espirituais. Ativada após o uso do golpe mortal, pelas costas as cortinas de fumaça permitem retornar o fator surpresa. Situações de vida ou morte definem um shinobi, o qual vê matar como uma fonte de energia. Quanta coisa, hein? Técnica ninjutsu são poderosas. Habilidades só custam usadas após golpe mortal. Elas podem ser equipadas no menu de equipamentos e custam os brasões espirituais para realizar. R1 após golpe mortal para a técnica ninjutsu. O nushi. 争うつもりはありません。巫女の忍びよ。源一郎殿。もしや落ち水を。アシナはこの国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。さらば。Puta que pariu, viu? Que jogo foda. E como eu imaginava, né? Ele realmente não morreu. Foi o que eu pensei, né? Menu de equipamentos da clínica ninjutsu, onde fica isso? Ah, aqui, ó. Tava bloqueado isso daqui, ó. Verdade. Certo, vamos comungar? Enquanto eu tô comungando aqui, eu já vou ver o negócio do vídeo, como sempre. Pronto. Essa área aqui é familiar, sei lá. Não sei de onde eu vi ela. ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心。私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望むゆえに。アシナより逃がそうとした。はい。井戸底への文。あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。一心。あなたには
まず会うべき九郎様は開花。Oxe, outro. Eu queria ver o. Ixi. お迎えに参上いたしました。我が主。よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ。我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ。それを手伝ってはくれぬか。Calma aí, eu não entendi o diálogo, pô. お迎えに参上。よく来て。参りましょう。アシナを脱さねば。狼よ。我が血は、流因は、そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、不死のちぎりも、落ち水も、人としての生き方を歪めて、私は、流因の不死が生む、狼よ。それを手伝っては。父よ、鉄の掟よ。できません。それが我が父より課せる。そなたは私を救うため、幾度死に、二度か、三あるいは、数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の、永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ。共に、不死立ちをなしてくれ。ありがとう。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないの。狼よ。Texto sobre o rompimento da imortalidade. Um livro de Kuro sobre a arte de romper a linhagem do dragão. Parece velho. Opa, não tô conseguindo ler. A encardenização e os fiapos estão faltando muitas páginas. Aqui está, escrito pelo ritual de rompimento da imortalidade. Para além do palácio da nascente, encontra o santuário e observa as lágrimas do dragão sagrado do reino このア divino. シナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の。ああ、その竜の涙というものがあれば。しかし、宣教とは狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は。かつて、このアシナの城には、私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名は、タケル様。この香炉は、その方にゆかりのものだ。そのお方は、今は亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて宣教へ帰る。そう言い残されたとか。つまり、源の好機。それが宣教に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ。まずは、それを解き明かそう。して、いかにして調べるか。
この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め、私はそちらを。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。Isso daqui chega a ser estranho em um jogo da From Software, umas missão assim meio história, tá ligado? Ué, você parou aqui? 一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は。屋根上にヨタカの衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。ヨタカの衆は目印にのろしを使うとか。ああ、ヨタカののろしをたどれば一心様の離れまで行ける。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会いしてこの天守の外、Tá, certo. Sem problemas então, né? Lá vamos nós novamente. Não dá pra quebrar? Poxa. Tá, cadê a janela? Janela, janela. Janela. Será que é lá em cima? Acho que sim, né? Seguir os sinais de fumaça, né? Tá, aqui achei. Nossa, o Steam tá podre, mano. 巫女様の命にておう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ。褒美に取っておけ。 Tá, só que rústico, né? 打 Eu já ち li na 水 última に vez. 見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬかのう、赤炉よ。あなたは。してそのお主が何を知りたい。酒を。おお、赤炉、気が利くのう。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、
この酒の別の名を知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは修羅を、いや、修羅のごときものをそれは一体。切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに、お主の目にも、せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。はっ。これを。お主、わしのやった酒気に入った。もらおう。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと。刃を交えたのじゃろう。ただ、そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは。巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫つきとか言ったかのう。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば、そういった化け物すら殺す。それ。行くか、不死立ち。そして関わる者の前いくつか。Certo. Então, o vídeo tá acabando. Depois eu continuo dando aí o resto, né, das coisas que eu tô falando. O vídeo vai continuar por aqui. Dessa vez é verdade. No próximo eu já vou perguntar ali onde tá a tua localização dessa lâmina mortal, eu já falo o que eu acho e tudo mais. E é isso, eu vou falar já bem rápido aqui, obrigado, né, a todo mundo que tá assistindo. E nós se vemos no próximo vídeo. Falou.